Boa tarde, pessoal. Mais um minutinho a gente começa. Estão me ouvindo bem? Só para a gente fazer um teste de som aqui preliminar. Opa, muito bom. Poxa, muita satisfação ver tanta gente, reencontrar tantos e conhecer tantos novos aqui. Estou vendo a lista dos participantes aqui. Temos mais de 700 pessoas inscritas nessa apresentação. 713 para ser mais exato nesse momento. E vamos então dar início aqui à nossa apresentação, que tem como título, né? GDT na gestão dimensional de produtos. Antes de fazer aqui o início da apresentação, vou fazer uma rápida apresentação minha, para quem ainda não me conhece pessoalmente ou virtualmente. Meu nome é André, eu sou engenheiro mecânico, com já um tempinho de atuação na área de metrologia. Sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, nas áreas de mecânica e mecatrônica, atuando em metrologia e engenharia de precisão, e também, além da parte de ensino, na parte de pesquisa e desenvolvimento com projetos cooperativos com indústrias. Sou coautor do livro Fundamentos em Metrologia Científica e Industrial, em parceria com meu mestre, professor Armando Albertazzi, e tenho o privilégio de fazer parte aí do grupo de pessoas que idealizaram e tocam aí um programa de formação avançada em metrologia 3D, forma 3D, realizado em parceria com a Mito Toyo, com a Renisha e com a empresa Forma AI. Há alguns avisos, alguns informes antes da nossa apresentação, para vocês se planejarem, né? O tempo de apresentação está estimado em 40 minutos. Como eu sou da área de metrologia, estou passando aqui uma incerteza de mais ou menos 5 minutos. Essa apresentação ficará disponível, né? Está sendo gravada e ficará disponibilizada aos participantes. Ao longo da apresentação e ao final dela, vocês podem fazer questionamentos aí aqui no chat. Em paralelo aqui a apresentação a especialistas da engenharia de aplicação da Mito Toyo, que estão disponíveis para tirar dúvidas e complementar informações que a gente vai passando aqui. Tá? Eu não coloquei aqui, esqueci de colocar nos informes, mas serão fornecidos certificados para quem assistir a integridade dessa apresentação também, tá bom? Eu, nesse momento, vou omitir aqui a minha câmera para maximizar aqui a minha transmissão, minha banda de transmissão da internet, e também para não ficar na frente aqui de parte das apresentações, tá bom? Então, vamos dar sequência. O tema da nossa reunião hoje, da nossa apresentação, é o GDT inserido na gestão dimensional de produtos, e tem como objetivo principal apresentar os desafios e caminhos para a obtenção da conformidade geométrica de produtos no menor custo e tempo com a gestão dimensional de produtos. É um tema de grande relevância, né? O público numeroso que está atendendo essa apresentação é um indicativo desse interesse muito grande, porque é um tema muito relevante. Eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço a confiança e a presença de todos, agradeço a Mito Toyo por abrir esse espaço aqui para falar desse assunto tão importante.
Nossa apresentação vai incluir 5 etapas, né? Um pouco sobre qualidade e produtividade, a gestão dimensional de produtos inserida e a importância dela para maximizar os dois, o GDIT inserido na gestão dimensional de produtos como um elemento muito importante, a parte de controle de processos, que também é um pilar da gestão dimensional de produtos, e, tendo falado de tudo isso, algumas conclusões e algumas sugestões de caminhos a percorrer para a gente maximizar a nossa eficiência em termos de obtenção de conformidade geométrica no menor tempo e no menor custo. Tá? Então, eu começo essa apresentação com 2 palavras já bem faladas e muito faladas, né? Que é qualidade e produtividade, sempre faladas, mas nem sempre praticadas ou nem sempre aliadas. Às vezes uma sacrifica a outra, né? As definições estão aí, né? Qualidade são características de um produto que o habilitam a satisfazer a necessidade dos clientes. Produtividade, a capacidade de fazer mais, utilizando menos recursos e em menos tempo. A qualidade tem muito impacto na satisfação e a produtividade tem muito impacto no custo. Juntando as duas coisas, isso tem um impacto muito grande aqui na competitividade, né? Entre as empresas, entre os países também. No passado, na indústria do passado, a gente tinha que fazer uma escolha. Ou você faz bem feito e devagar, ou seja, alta qualidade com a produtividade menor, ou você sacrifica um pouco da qualidade em prol da pressa, da produtividade. Só que na indústria atual, descobriram maneiras de acabar com essa inimizade, né? Elas não são mais inimigas. É possível, usando métodos e tecnologias modernas e atuais, fazer bem feito e fazer rápido. E isso é indispensável, né? Porque alguém está fazendo isso, e se a gente tiver que priorizar entre qualidade e produtividade, ou a gente vai perder na satisfação do cliente, ou a gente vai perder no custo. Então, temos que satisfazer as necessidades dos clientes com produtos de boa qualidade e custo competitivo, produzidos de forma sustentável, econômica e ambientalmente. Tá? E nesse cenário, a conformidade dimensional é muito importante, né? É um requisito para a qualidade e um desafio para a produtividade. Peças com variações dimensionais acima do necessário são causa de inúmeros problemas que impactam na qualidade. Peças de alta precisão, que são muito difíceis, demoradas de produzir, geram mais refugos e retrabalhos, impactam na produtividade. Se a gente for fazer um gráfico qualitativo, como esse aqui, onde aqui a gente faz o somatório de qualidade e produtividade, e aqui a variação dimensional, nós podemos trabalhar numa zona de perfeccionismo, onde eu priorizo a qualidade e perco um pouco de produtividade. Ou numa zona de relaxamento, onde eu abro mão da qualidade em prol da produtividade. Como a gente comentou, né, há empresas que estão bem alinhadas com esse centro desse gráfico aqui, né, que é dosar muito bem qualidade com produtividade para ter a máxima eficiência. Então, nós temos uma zona de perfeccionismo, uma zona de relaxamento, e a gente, na verdade, tem que estar nessa zona de eficiência aqui. Variação dimensional muito grande, vai para uma zona de relaxamento, perfeccionismo, variação dimensional muito pequena, vai para uma zona de perfeccionismo, e nenhuma das duas é muito desejável. Pois muito bem. A obtenção dessa conformidade dimensional sem sacrifício da qualidade nem da produtividade requer uma gestão dimensional eficiente, né? E como gestão dimensional, a gente entende aí um conjunto de atividades relacionadas ao controle dos desvios geométricos e da previsão dos efeitos que esses desvios têm na qualidade do produto ao longo de todo o ciclo de vida. É uma atividade horizontal, não é somente dimensionamento do produto na fase de projeto, mas se preocupar com todo o ciclo de vida dele, né? A gestão dimensional objetiva criar projetos e processos que absorvam o máximo de variação dimensional sem afetar a função e a qualidade do produto. E o objetivo é ter projetos robustos a variações dimensionais e processos de produção com erros controlados. Há 3 pilares da gestão dimensional de produtos. Um é a melhoria na especificação geométrica dos produtos, foco aí no projeto.
Os outros dois, três, o item 2, os pilares 2 e 3 focam na produção, no controle dos processos de manufatura e numa metrologia dimensional confiável. Tá? Então, o objetivo é ter uma especificação geométrica racional, que atenda de maneira bem balanceada a questão de qualidade, sem sacrificar a produtividade. Né? Então, os processos são trabalhados para terem boa capacidade, ou seja, capacidade de atender as tolerâncias, e os processos de medição auxiliando aqui na construção geométrica capaz para o atendimento dessa especificação geométrica, né, de maneira lúdica, né? A especificação é o tamanho do alvo e a exatidão do arqueiro é a capacidade do processo de produção ajudado pelo processo de medição. Né? Então, tudo tem que estar coordenado. O GDIT entra na gestão dimensional como uma ferramenta indispensável. Né? Ela é um método de dimensionamento da variação geométrica e ela é uma linguagem, um idioma para a expressão desta variação geométrica. Então, a partir da análise da função da peça, são identificadas cotas funcionais, feita uma especificação de tolerâncias e uma formalização dessas tolerâncias em desenho. Aqui um exemplo aí do desenvolvimento aí do meu amigo Maurício Van Deck, da empresa GDT, que é especializado nessa parte de GDT como método de dimensionamento e de formalização, isso em desenhos. Isso é uma codificação. Então, eu interpreto aqui necessidades e codifico isso aqui numa linguagem padronizada e, obviamente, isso em algum momento tem que ser decodificado para as aplicações de produção, né, que envolve fabricação, que envolve medição. Então, é um idioma, uma linguagem de comunicação que deve ser entendida ao longo de todo o processo de produção. Tá? Como toda linguagem, o GDT também tem suas regras gramaticais e suas simbologias normatizadas. Então, tem os seus símbolos, tem a sua gramática, tem o seu idioma, tem o seu sujeito, predicado, vocabulário e tudo mais. Há duas gramáticas, entre aspas, utilizadas de maneira mais universal nessa área de GDT, uma da ISO, uma internacional, e uma americana, também utilizada mundo afora, né? A série GPS, Geometric Product Specification, da ISO, e a norma, né, de GDT, Geometric Dimension and Tolerance, da ASME, o número Y14.5, ambas bastante atuais, assim, tá? É importante sempre ressaltar que são documentos normativos que falam do mesmo assunto, mas muitos aspectos são diferentes nesses dois idiomas aqui, tá? Nesse idioma. Então, é o mesmo idioma, digamos assim, com sotaques diferentes, né? Com regras gramaticais diferentes. Isso é sempre bom ressaltar, né? Aqui uma pesquisa, se você entrar nesse site, é uma pesquisa bem interessante, que um especialista americano, aí, o Alex Krulikovsky, fez aí sobre porcentagem de empresas que usam as normas de GDIT, né, digamos assim. Então, a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, há uma predominância da norma ASME, mas há uma utilização muito grande na norma ISO. Se essa pesquisa for feita na Europa, isso se inverte, né? As empresas europeias quase totalmente usam a norma ISO. E nós aqui no Brasil recebemos os dois tipos de desenhos, as duas especificações, então é muito importante se atentar a essas diferenças. Tá? O GDIT, com o desenvolvimento das tecnologias digitais, ele também incorporou um auxílio computacional para ajudar os projetistas, né, no amadurecimento dimensional precoce do produto. Vou tentar aqui mostrar para vocês rapidinho que é possível, por meio desde uma planilha Excel, ou desde um software mais elaborado para fazer análises, é possível contar com auxílio, né, de meios computacionais para fazer simulação de tolerâncias, pelo menos um cálculo aproximado, e não chutar a tolerância, ou não estimar com base no achismo, né?
Aqui uma planilha muito simples, né, onde tem uma montagem de 5 peças que montam numa cesta, tem um vão aqui, tem um gap aqui. Esse gap é fácil de calcular, é a soma das 6 menos a soma das 5. Se a gente considerar todas as tolerâncias aqui de maneira linear, a gente vai ter uma variação máxima possível, só que isso é muito improvável, você pegar 6 peças e todas elas estarem exatamente na dimensão máxima da dimensão mínima, né? Então, a gente pode incrementar um pouquinho, no mesmo Excel a gente partir para uma simulação, né? Chamada simulação de Monte Carlo, onde a gente atribui aqui uma certa variância para as peças, distribuição gaussiana, combina essas peças todas numa montagem e avalia aqui o efeito, a distribuição dessa montagem. Observem que é muito improvável que peças saiam nos limites mínimos ou máximos ao mesmo tempo, né? Tá? E aí a gente pode calcular uma variação que não é a variação possível, uma variação provável, com uma certa probabilidade estatística. Esse gap não vai variar mais do que 1 milímetro, enquanto lá na variação máxima possível era 2,4 milímetros. Qual a vantagem disso? Eu posso dosar essas tolerâncias aqui, né? Eu posso aumentar essas tolerâncias para atender um mesmo requisito. Eu posso, por exemplo, variar, né? Poxa, a peça 1 é usinada em máquina CNC, que tem uma exatidão muito grande, eu vou apertar uma tolerância da peça 1 para poder dar um pouco mais de tolerância para a peça 3, que é uma peça plástica, por exemplo. Para a peça 5, que é uma peça estampada, que tem tolerâncias, que tem, os processos têm capacidade ou capabilidade, né? Não tão boa quanto a usinagem. Então, veja que o simples fato de você manipular computacionalmente tolerâncias te ajuda a chegar num valor ótimo, né? O próximo daquela zona de eficiência, né? Vamos sair aqui da planilha, da análise 1D, vamos brincar um pouquinho no 3D aqui. Então, aqui nós temos aqui um software de CAD, esse recurso está presente em diversos tipos de software, tá? Eu uso na escola, na faculdade nossa, a gente usa o SolidWorks, tem uma ferramenta de análise de tolerância, onde a gente define um requisito que a gente quer avaliar. Por exemplo, aqui tem esses dois roletes, né? Tem uma folga entre eles de 10 milímetros, mas esses 10 milímetros é o nominal. Como é que esses 10 milímetros sofrem impacto das tolerâncias de cada um dos componentes individuais, né? Por exemplo, tá, abriu aqui uma das peças, então você atribui uma especificação geométrica para cada um dos componentes, né? Isso fica gravado, você volta para o ambiente de montagem, nesse ambiente de montagem você combina todas as tolerâncias, faz as informações da cadeia cinemática de montagem, e o software simula, né? Ele consegue fazer o cálculo em 3D do nominal, da variação mínima, da dimensão máxima, perdão, da máxima provável, da mínima provável, dá um ranking aqui, né? Dá um ranking de participação de cada uma das peças e tolerâncias nessa variabilidade de mais de 1 milímetro que deu aqui. Puxa, está muito grosseiro isso. Quem que está mais para a tolerância de posição, que está em 0,2 de milímetro. Vou apertar um pouquinho para 1. Né? Tem um diâmetro ali que está com a tolerância de 25 centésimos. Vou deixar isso aqui em 5 centésimos. Essa aqui é torneado numa máquina CNC. Recalculo. Opa, já variou agora 0,3 de milímetro, né? Menos de 0,3. E a gente vai afinando o violino, como se diz, mexendo nessas tolerâncias, tá? Para atendimento de um requisito, sem que penalize nenhum dos processos para máxima eficiência, digamos assim, né? Atingir a qualidade com produtividade, aquelas duas palavrinhas mágicas que a gente comentou ali no começo, né? Tá? Voltando aqui para a apresentação, só um breve intervalo aqui para mostrar essas ferramentas. Então, isso está disponível, isso é muito utilizado fora do Brasil, né? O GDIT com auxílio digital. Obviamente, tem que entender do GDIT, né? Não adianta só entrar no software e chutar tolerâncias, porque o software vai dar uma resposta que pode não ser correta. Então, o GDIT é o idioma, o software é a ferramenta, né? Não dá para usar o Word se você não sabe ler nem escrever. Então, você tem que se alfabetizar bem nesse idioma e aí fazer uso bem dessas ferramentas aí.
tá? Isso ajuda muito no amadurecimento dimensional precoce do produto, potencializa a geração de produtos bem-nascidos, né? Combina essas variações, consegue dosar a tolerância para cada um dos processos que participam da construção das peças que vão na montagem. Os softwares permitem até prever, né, um nível de não conformidade que você vai ter. Diz, poxa, se eu apertar demais as tolerâncias, eu vou ter 100% de conformidade, mas vai ficar muito caro o meu produto. Então, eu vou relaxar um pouco a tolerância, vou trabalhar com um certo nível, um certo risco de não conformidade para ganhar produtividade, reduzir custo. Tudo isso hoje, né, faz parte da indústria 4.0, indústria digital. Tá bom? Então, tudo isso aqui trabalha a favor da tal da codificação. A codificação é muito importante porque orienta tudo que vai ser feito depois, né? A fabricação, projeto de ferramentais, dispositivos, setups e processos, e a medição nem se fala, né? Toda a medição parte da interpretação que eu tenho do GDIT nesse desenho aqui para estabelecer as minhas estratégias de medição. Então, a mensagem contida nessa documentação tem que ser muito bem entendida. Tá? Isso é tão importante, né? Então, que orienta todos os processos aí de construção e de controle geométrico, né? E aí, mesmo, poxa, eu não faço projeto de produto, a minha empresa executa projetos prontos, e aí eu não preciso saber GDIT, tem que saber muito, porque você precisa ler os desenhos, interpretar, fazer uma análise crítica desses desenhos, é muito comum erros de desenhos, quem fazem os desenhos são seres humanos que erram, né? E utilizar esses desenhos em medição e construção, tá? Isso é tão importante que essa aqui é uma fotografia que eu tirei com meu celular, numa palestra que eu assisti no encontro de indústria de ferramental. É um gerente, um diretor, na verdade, de engenharia de ferramental de uma montadora no Brasil. Ele está listando ali os desafios de gestão e tecnologia para as ferramentarias no Brasil. E uma das dificuldades que ele pontuou nas ferramentarias no Brasil é a dificuldade de interpretação de tolerâncias de produto para a construção de ferramental. Tá? Então, veio de alguém que lida com isso no dia a dia, né? Digamos assim. Tá? Então, é importante o entendimento da especificação para quem vai construir, ele vai projetar dispositivos que vão sujeitar essa peça na usinagem ou na medição, né? O setup do processo deve ser feito conhecendo aqui as referências, os dados, né? Porque se eu preciso garantir a posição desses furos em relação a essas referências, obviamente que o meu zero peça de usinagem não vai ser lá em cima ou aqui, vai ser, né, em relação a quem é importante garantir a precisão desses furos aqui. Quando eu vou medir, eu tenho que manter essa mesma referência para que a medição converse com a usinagem, né? Senão vira uma dificuldade muito grande entre fabricar, medir e corrigir, né? Fica bastante difícil. Tá? Então, em todo o processo, desde a análise que o projetista faz da função da peça até o momento em que a peça é aprovada numa tridimensional, há muitas incertezas, né? A norma ISO 17450-2, que traz lá o princípio da dualidade, lista várias incertezas. Existe uma incerteza, que é a incerteza de correlação, que é o erro que o projetista causa quando ele identifica o requisito que não é o requisito que mais importa para a função do produto. Isso é possível, né? Depois existe uma incerteza de especificação, que é no momento que ele traduz esse requisito no desenho, comete alguma não idealidade aqui, né? Depois esse desenho vem para a construção e vem para a medição. Aí na medição há duas incertezas. A incerteza do método, né, que você utilizar um método incorreto para tentar chegar numa determinada informação geométrica, e o outro é a incerteza da implementação desse método, né? Quando você vai medir, você erra no momento da implementação do método. A junção da incerteza do método com a incerteza de implementação é o que a gente conhece como incerteza de medição. A junção da incerteza de medição com a de especificação é a incerteza na análise de conformidade do produto. E a junção de tudo é a incerteza total. Veja que é um bocado de incerteza, né? Tá? A incerteza de especificação gera desenhos, entre aspas, fora da lei, digamos assim, né? Desenhos com especificações que não refletem requisitos de montagem em função da peça. Aqui temos alguns exemplos que eu peguei da vida real, dei uma maquiada para não
obviamente, não identificar, né? Tolerância de posição em relação a ela mesma, né? A referência o datum é a própria referência, né, contra a qual se tolera. Aqui uma prática em desuso, né? Colocar o datum na linha de centro de uma peça, você não sabe se o eixo é esse, o eixo é aquele. Aqui a referência primária está colocada num furo de 15 milímetros, numa chapa de 1 milímetro de espessura, como se esse cilindrinho de 1 milímetro estabilizasse a peça, né? Não estabiliza. Aqui nós temos um caso clássico de chute de tolerância, né? Uma montagem muito fina, um furo H7 num pino G6, que dá uma folga de poucos micrômetros em 18 milímetros, alguém deixou errar esse furo em 2/10, isso aqui não vai montar nunca, né? Então, são erros, às vezes, grosseiros, às vezes o erro grosseiro não faz mal para ninguém, mas às vezes tem erros bem importantes que podem causar problemas bem sérios, né? Assim como existem desenhos fora da lei, tem medições fora da lei também, né? Então, métodos de medição em desacordo com os requisitos especificados e processos de medição com erros muito altos, né? Situações frequentes, entendimento errado, incompleto do desenho, eu não entendi totalmente a simbologia, tanto é que tem tanta simbologia nova, né? Local point, medição local, mínimos quadrados, ajuste gaussiano, normas mais recentes. É muito comum também peça que está com o desenho especificado de acordo com a ASME, alguém está medindo como se fosse ISO e vice-versa, né? Estratégias de medição incorreta e medições com exatidão incompatível, né? Muito importante que há diferenças na interpretação e na medição, olha só aqui, né? Vamos pegar só um exemplo bem simples, o diâmetro de um pino, que é a coisa mais simples que medir o diâmetro de um pino. Pois se o desenho for ASME, por exemplo, da Embraer, da Ford, da GM, a interpretação é uma. A ASME tem por default o requisito de envelope, né? Tá? Se o desenho é ISO, de algumas dessas empresas aqui, a interpretação é outra. Todas as dimensões verificadas são locais. Veja, só no diâmetro de um pino a gente já tem incoerências, digamos assim, tá? E tem mais, né? Às vezes a gente vai alinhar a peça e o que acontece é tocar poucos pontos, fazer um ajuste médio por milímetros quadrados e acreditar que isso representa bem os dados de desenho. São só alguns exemplos aí, né? Então, na medição é importante que a gente tenha atenção a todas as etapas, desde a interpretação, cuidados com o ambiente, a máquina, a peça, escolha de pontas, né? Seja a palpação mecânica, no caso da palpação óptica não tem ponta, alinhamentos matemáticos, estratégias, processamentos, relatórios, é muito importante para a gente poder confiar no resultado da medição. Tá? Muito cuidado com o desperdício, aqui um rápido momento de descontração, né? Olha só que bacana aquele micrômetro ali servindo de grampo de soldagem, né? Muito cuidado com o desperdício, pessoal. O desperdício tem um poder mágico de se incorporar na paisagem, se camuflar e ninguém mais perceber, né? Então eles se incorporam no cenário com grande facilidade, se camuflam, ganham naturalidade e conquistam até defensores, né? Então, muito cuidado com os desperdícios, eles vão minando a produtividade e sendo naturalmente incorporados ao cenário. Tá bom? A gestão dimensional, né, não se resume à especificação geométrica, ao projeto, como a gente comentou no slide inicial lá, né? É um conjunto relacionado ao controle dos desvios ao longo de todo o ciclo de vida. Né? Então, também o controle de processos é importante e necessário que faça parte da gestão dimensional. Né? Se o alvo está bem definido, agora é o momento de aprimorar e assegurar, digamos, entre aspas, a mira do arqueiro, né? Assumindo que a especificação geométrica que eu recebo está coerente, eu tenho que caprichar na mira do arqueiro aqui. E aí, né, tal qual um prédio que a gente vai construindo de baixo para cima, com um alicerce muito firme para que o prédio chegue lá em cima de maneira com a geometria correta, sem rachadura, etc, etc. Um processo produtivo, no alicerce dele, numa base muito forte, estão os 6 M's, né? Os profissionais, as máquinas, matéria-primas, as medições, o ambiente e os métodos produtivos. Então, na base de tudo estão os profissionais muito bem qualificados e atualizados. É muito importante que todos eles estejam qualificados e atualizados, e até botei em azul aqui, né?
todos falando o mesmo idioma, né? Seja ISO, seja ASME, mas é muito importante a qualificação de todos que participam do ciclo de vida do produto, tá? Porque esse idioma vai ser codificado e precisa ser bem entendido para as ações de produção, ações de medição, ações de análise, ações de correção de processo. Máquinas e ferramentais com boa exatidão e alta disponibilidade operacional, né? Então, não é tão praticada como deveria, ou deveria até pouco praticada no Brasil, a inclusão dos ensaios geométricos como parte da manutenção preventiva de máquinas. Então, se cuida bem da troca do óleo, da troca da correia, da verificação do mancal, mas a calibração, vamos chamar assim, né, que é um termo muito usado na área de metrologia, a calibração dos meios de produção também é bastante importante, tá? Ela vai permitir ajustes em máquinas, vai permitir a identificação de não idealidades que atrapalham a exatidão. Isso está na base do processo, né? Permite se prevenir e se antecipar a problemas. Okay? Existe normalização para isso, inclusive brasileira, né? A BNT ISO 230, que tem toda uma série de normas relacionadas à importância, aos métodos de fazer isso aqui de maneira periódica. Tá? Temos, além das máquinas e dos profissionais, tem que ter cuidado com a hostilidade dos ambientes de produção. Os ambientes de produção, por natureza, eles são hostis, né? Poeira, vibrações, umidade, mas a maior hostilidade de todas em relação à precisão dimensional é a temperatura, né? Há uma norma ISO, é bom que todo mundo lembre disso, né? Que não pense que o 20 graus é uma regra que alguém inventou, isso não está em nenhum lugar. Não, isso tem uma norma internacional, ISO, que é o princípio da temperatura de referência. Todas as medidas de desenho que a gente viu aqui nessa apresentação são válidas a 20 graus. Tá? E aí, o ambiente altera essas dimensões. Aqui tem um gráfico de dilatação de uma peça de 1 metro, quando ela se afasta 20 graus. Então, se a peça for medida, se a peça for de aço for medida a 25 graus, eu tenho um erro de 5 centésimos de milímetro. Se essa peça é de alumínio, eu estou medindo a 25 graus, eu já tenho um erro de mais de 1/10 de milímetro. Né? Então, cuidado, né? Cuidado que temperatura é algo que existe, tá bom? E a gente tem que tomar muito cuidado que ela penaliza bastante a precisão. As medições que controlam os processos, elas têm que estar integradas dentro deles e os dados gerados têm que ser muito bem analisados. Então, medições integradas no processo e com conectividade de dados, a indústria 4.0 a gente não imagina mais eu estar com equipamentos de medição que não tenham conectividade para que esses dados sejam analisados, diríamos assim, mastigados, né, em busca de causas e correções em processos. E o uso de CEP, né? O CEP é muito falado quando você vai ler sobre gestão dimensional, né, em sites, em artigos. O CEP está sempre lá, o velho e bom CEP, né? Controle estatístico de processos, que ganhou uma roupagem nova, né? Com as tecnologias digitais. Temos um CEP digital agora que consegue informações muito mais ricas, digamos assim, e rápidas. Os dados que vão ser utilizados no CEP precisam ser confiáveis, né? A confiabilidade metrológica dos dados de medição nunca sai de moda, tem que estar assegurada. Então, a exatidão das medições tem que ser compatível com requisitos do processo, assegurando uma baixa contaminação desses dados, e essa baixa contaminação tem que ser comprovado por análise do processo de medição. Daí a importância de calibrações periódicas, verificações periódicas, estudos de RR, de tendência, de linearidade, porque tudo aquilo que a gente vê no relatório de medição, né, não é culpa só do processo, né? Parte da culpa ali é também da medição, é uma variabilidade combinada, né? Essa curva normal maior aqui é o que você está enxergando lá no gráfico do CEP, para cálculo de CP, CPK, pois parte disso não é do processo, o processo está aqui. Parte disso é influência da variabilidade da própria medição, que tem que ser baixa, para que isso não contamine as análises que você vai fazer, tá bom? A gestão dimensional também requer um fluxo de
informações ágil, né? Que a informação não fique represada em alguma parte, né, do processo, mas que flua para uso efetivo, para correção de processos. Aqui a gente tem um diagrama de controle de automação industrial, né? Então tem aqui a especificação, tem aqui o atuador, está aqui o resultado do processo. Antes de ir para o cliente, eu tenho aqui um sensor que mede, que passa a informação para correção, e esse processo acontece em malha fechada. Então, o fluxo decisório tem que ser bem ágil, né? Tá? Sem represamento de informação. Muito bem, a gente vem vindo então aqui já para os slides agora das conclusões. De tudo isso que a gente falou sobre gestão dimensional, do que eu tenho lido e visto na vida real em várias empresas, a gestão dimensional evita problemas como esses aqui, ó. Projetos mecânicos conduzidos com base no achismo e em requisitos de exatidão imaginários, com tolerâncias que não refletem as necessidades reais dos sistemas mecânicos. Desenhos com especificação geométrica em desacordo com as normas técnicas. Dificuldades na interpretação de especificações de desenho, gerando erros de comunicação e procedimentos errados, tanto de manufatura como de medição. Processos de produção com equipamentos e métodos antiquados, incapazes de atender às tolerâncias especificadas. Planos de controle dimensional não focado em características importantes, né? Muitas vezes mede-se o que não é importante e deixa-se de medir o que é importante. Processos com deficiências, tanto processo produtivo como processos de medição, deficiência de exatidão, e acaba impactando em problemas de qualidade, conflitos, né, processos ajustados com base na tentativa e erro, sempre correndo atrás do prejuízo e nunca se antecipando a esse prejuízo, né? Então, a gestão dimensional, de maneira ampla, tem o poder de minimizar esses problemas aqui, tá bom? Caminho para gestão dimensional. Sugestão de roteiro para gestão dimensional. Temos 3 ações aqui. Ações verdes, azuis e vermelhas. Verde, a parte de especificação geométrica. Estude muito bem o seu produto, faça a FEMEA, identifique requisitos críticos do produto, né? Traduza esses requisitos em especificações geométricas. Formalize essas especificações geométricas numa documentação do projeto que seja precisa, sem erros de desenho, sem ambiguidade, sem dupla interpretação, fácil de entender, fácil de comunicar, né? Agora a fase azul, a gente já está decodificando e produzindo. Elabore planos de controle dimensionais que validem os requisitos do produto. Não meça o que é não necessário e deixa de medir o que é necessário. Assegure que a exatidão dos processos, tanto de fabricação como de medição, consigam atender às especificações de exatidão das tolerâncias de projeto. Tá? E algo muito importante aqui, quando isso tudo estiver rodando, as tolerâncias de projeto, as especificações não são algo estáticas, são algo dinâmicas, que vai sempre melhorando, né? Então, precisam ser realimentadas a partir de dados de medição. Aquela tolerância que eu imaginei, que eu simulei, pode não ser a tolerância ótima. A prática, a vida real vai ensinar isso aí. Tá? Então a gente tem que realimentar esse processo para sempre buscar a melhoria contínua também na fase de projeto. Muitas vezes o projeto fica lá estático, 30 anos sendo feito da mesma maneira, com impacto em qualidade e produtividade. Tá? Bons exemplos, há muitos no Brasil e no exterior. Peguei esses 2 aqui de fora, né? Boeing no desenvolvimento do Dreamliner 787. Isso aqui você encontra na internet, baixa esses materiais, é bem interessante, uma leitura. Aqui na área automotiva, né? Um exemplo da Porsche, né? Como a gestão dimensional encarada como um método de garantia da qualidade preventivo, tá? Como sugestões aí de leitura. Eu vou para a parte final dessa apresentação, saindo um pouquinho, entrando um pouco de novo naquela questão da qualidade, da produtividade e competitividade, dizendo isso aqui, essa figura eu tenho mostrado nas minhas últimas apresentações, né? Houve um tempo em que o moderno e o defasado conseguiam até competir, né? Você tinha meios defasados, mas você pagava salários mais baixos, atendia um mercado, digamos assim, então não tão sofisticado, cobrava mais barato pelo seu produto, e ia competindo.
pois com o desenvolvimento tecnológico, o defasado vai ficando com cada vez menos chance de competir, não vai tendo nem margem para competir. Daqui a 10 anos, talvez a diferença do moderno e do defasado seja tão alto que o defasado já vai perder para o WO, né? E a gente tem que ter muita atenção nisso aí, né? Então, antes o lema era modernizar para crescer, agora é modernizar ou desaparecer, cada vez mais. Então, temos um cenário cada vez mais polarizado e temos que ser mais produtivos, sem perda de qualidade. Tá? Esse gráfico aqui, também tenho mostrado nas minhas últimas apresentações, tem a fonte ali, né? É de um estudo de produtividade em valor agregado, em milhares de dólares, comparando os países. Temos ali Estados Unidos, Coreia do Sul e Chile, de 1950 até 2005, não são dados tão atuais. Comparando esses 3 países, o Brasil, a curva do Brasil é essa aqui, ou seja, não houve uma evolução na mesma velocidade dos outros países, e algo que eu observo nesse gráfico aqui, é que aqui aconteceu a, entre aspas, indústria 3.0, né? Se a gente está falando de indústria 4.0, aqui foi a indústria 3.0, a explosão da automação industrial. Observe a curva de avanço de produtividade dos outros países, e parece que nós perdemos essa onda, né? Ela passou por nós, e a gente não aproveitou como deveria. E agora a gente está na indústria 4.0. Né? Então, que esse cavalo selado, digamos assim, não passe na nossa frente novamente e a gente perca isso, porque o risco para a nossa indústria é muito grande, muito alto. Então, temos que aproveitar, né, as tecnologias digitais, isso tem um poder de igualar competidores de maneira muito eficiente, mas essa melhoria tem que ser feita com base na eficiência. Se você simplesmente automatiza algo que não é eficiente, você só vai aumentar a velocidade do teu refúgio. Tá? Então, tudo isso a gente tem que tomar muita atenção. E a gente não tem lá muito tempo para fazer essas mudanças não, porque elas estão acontecendo agora, em tempo real. Então, a indústria do futuro, a indústria não terá futuro, né, se seguir usando métodos do passado. Temos que ser mais produtivos e essa melhoria tem que ser feita aí com o carro andando, digamos assim, né? Ilustradamente nessa figura aí, quando o pessoal trocando o pneu com o carro andando, né? Vamos melhorar o GDT, vamos capacitar as pessoas, vamos automatizar processos, vamos racionalizar, mas isso tem que acontecer de maneira muito dinâmica. Tá? E a gestão dimensional é uma grande ferramenta para ajudar todo esse processo aí, ao longo de todo o ciclo de vida, como a gente comentou aqui. Tá? Então, eu chego ao final dessa apresentação, pessoal. Eu deixo o meu e-mail aí, se vocês quiserem anotar. Quem quiser ter acesso a essa apresentação, ela vai ficar gravada. Quem quiser aquela planilha que eu mostrei de simulação, quem tiver interesse, eu mando para vocês. Me manda aí um e-mail. Eu vou agradecer aqui a Mitutoyo pelo espaço, né, aberto aqui para que a gente converse um pouco aqui. E vou fazer um convite aqui para vocês, o último slide aqui. A gente está falando bastante de gestão dimensional, GDIT, codificação, pois o programa Forma 3D, né, ele depois de 15 anos aí de sucesso aí com turmas presenciais, nesse novo cenário, ele abriu aqui uma turma online, né? Então, nós vamos ter um curso exatamente nesse tema dessa palestra, na parte de decodificação, né? Um curso para projeto de produto. Então, a gente vai fazer uma revisão de toda a parte de GDIT da ISO e da ASME, aplicando esse conhecimento em medição tridimensional. Né? Tridimensional, braço de medição, tracker, medição óptica, fotogrametria, projeção de luz, esse é o objetivo. Então, quem tiver interesse ou quem quiser se informar mais, entra lá no site, tá? E vocês vão ter essas informações para esse curso, que vai acontecer de 21 de setembro a 7 de outubro, com aulas ao vivo, como aqui seria a honra de apresentar esse primeiro treinamento do Forma 3D online, com aulas ao vivo via plataforma online. Tá bom, pessoal? Então, com isso, eu finalizo aqui a minha fala. Vou botar minha câmera de volta para provar que eu ainda estou aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenha trazido informações úteis para vocês, mais do que útil, né? Que tenha trazido informações
informações novas, mais do que novas, informações úteis, reflitam sobre essas questões, né? Passem essa apresentação aí para os seus colegas, para os seus gestores, para que a gente faça uma revolução aí, né, de qualidade, unido com produtividade. Tá bom, pessoal? Várias perguntas foram feitas aqui no chat. Eu vou pedir para o pessoal da Mitutoyo um auxílio no sentido de registrar essas perguntas, tá? E tem o nome de vocês, tem um e-mail de vocês, e aí eu me comprometo de responder essas perguntas de maneira assíncrona, né? Offline, ao longo do tempo eu vou fazendo essas respostas, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e creio que... Deixa eu ver aqui se há alguma... Poxa, eu estou com duas telas aqui, não sei usar duas telas. Deixa eu final do chat aqui. Opa, tem uma pergunta. Vou pegar uma pergunta aqui. Essa apresentação será enviada por e-mail? Essa apresentação ficará gravada, vocês podem baixar, tá? E gravar. Manda um e-mail para mim que aí a gente troca uma ideia. Obrigado pela excelente avaliação que vocês estão fazendo, pelas palavras muito generosas de vocês aqui, tá? Quem tiver interesse na planilha, estou vendo aqui que sem interesse, eu pediria que vocês mandassem uma mensagem para o meu e-mail. Deixa eu voltar aqui, ó. Manda uma mensagem para esse e-mail que está aqui na tela, porque fica mais fácil de eu recebendo, eu já respondo por ali, tá? Vai facilitar um pouco. Se vocês puderem fazer isso aí, eu agradeço, tá? Se não, quem já saiu da apresentação, eu tento, a partir das mensagens do chat aqui, mandar para vocês, tá? Então, manda mensagem para mim que a gente troca ideias aí. Muito bom encontrar vários de vocês aqui, vários amigos, professor Noronha, da IFEI, Anésio, grande amigo Anésio, muito tempo de estudo de metrologia da Mercedes-Benz, alunos, Dorival Domingues, aqui, meu amigo. Opa, tem alguém perguntando pelo e-mail. Vai, tá aí na tela meu e-mail. Obrigado, Marcos Lichbaum. Obrigado, Rafael, Mauro, Gabriel. Tem uma pergunta da Dora aqui, o custo da atualização normativa. Estou entendendo que é o curso. Eu peço que entre lá no site do Forma 3D, naquele link que eu botei aqui, e essas informações todas estão disponíveis lá, tá? Vão postando aí, pessoal. Minha câmera caiu, mas estou aqui, tá? Obrigado, Ana Lúcia, grande parceira.
esse vídeo não vai para o YouTube, vai para essa plataforma que vocês assistiram aqui, tá? Alguém perguntou aqui. Então, a qualquer momento, vocês podem acessar. Professor João Bosco. Muito bem, pessoal. Obrigado aí pelas palavras de todos, tá? Estou vendo aqui as mensagens de vocês. Fica ali vou colocar só mais um pouco aqui, caso alguém não tenha anotado aqui esse e-mail, um dos meus e-mails. Entre em contato e eu teria a maior satisfação em respondê-los, tá? Obrigado. E com isso, então, eu vou encerrar aqui essa transmissão, tá? Muito agradecido aí pela presença, pela paciência de todos vocês. Desculpa alguma coisa e até breve. Mantemos contato aí, tá? Por e-mail, por outras ferramentas também. Tchau, tudo de bom aí para todos. Cuidem-se bem, saúde.